Se prepare, tá? Porque esse caso vai te revoltar. Olha o que essa mãe fez. Ela agride o filho, um menininho, que cai no chão, gente, até de tanta violência, tá? Ela puxa o cabelo do garotinho. É um festival de horror que não tem nada a ver com educação. Deixa eu chamar a Roberta. Roberta que é mãe de 2 crianças lindas. Roberta, cara, eu não sou pai, mas vendo isso eu me revolto. E acho que todo mundo, né? É de doer o coração, né? Nossa, Justo claro. Ontem, Michel, a gente falou sobre violência contra as crianças. Sim. E a gente abre o programa de hoje com um caso desse que é de esmagar o coração. Tá, a gente vai seguindo então com o Fala Espírito Santo, convido a audiência do Michel Bermudes, do Balança Geral, a seguir agora então com o nosso programa. Uma ótima tarde para vocês. E essas cenas de fato são fortes, né? Além dessa brutalidade toda, essa mulher ainda sai andando e abandona o menino ali no parque, tá? Ela não fingiu que foi embora não, ela foi. Ela deixa a criança ali sozinha. Aí foi o dono de um food truck estacionado no local, foi ele que salvou o garotinho e acionou a polícia, gente. A agressão começa quando a criança está perto do estacionamento. A mãe manda o filho voltar para o parque. A partir daí, o caso vira uma sequência de atos violentos. O menino é empurrado e cai no chão. Em seguida, a mãe tenta colocar um boné no filho, mas ele sai andando. A criança chora. Visivelmente irritada, a mulher puxa a criança pelos cabelos. Ela ainda pega no braço do menino e o lança em direção ao banco. Por pouco, ele não bate a cabeça na estrutura. A agressão continua. A mãe levanta o filho e o joga contra o chão. Ele chora sem parar e é neste momento que a mãe vai embora, abandonando a criança. A criança ficou caída nesse ponto da pista de ciclismo. A mãe foi embora, abandonando o filho. O dono desse quiosque, essa lanchonete que fica aqui no parque, presenciou toda a agressão. Quando ele percebeu que o menino estava abandonado, ele buscou essa criança que tem apenas 2 anos e 11 meses. Ele acolheu essa criança e acionou as autoridades. A polícia militar foi a primeira a chegar aqui no local. Em posse das imagens das câmeras de segurança, a PM conseguiu localizar e prender a mulher na casa dela, num bairro próximo ao local da agressão. Ela foi levada para a central de flagrantes da Polícia Civil e autuada por lesão corporal e abandono de incapaz. Nas alegações dela, ela justifica que estava corrigindo a criança, o que não tem embasamento nenhum, principalmente devido à idade da criança, né? O modo ali de correção, aquelas agressões ali são inconcebíveis, muito menos ainda quando praticadas quando uma criança tão pequena. E ela alega que estava sofrendo de um esgotamento emocional por não poder contar com a ajuda do pai. Ela alega que ele nunca buscava a criança e que ela teria feito aquilo, deixar a criança ali naquele parque, justamente para obrigar o pai a buscá-lo. Segundo ela, assim que ela saiu do parque, ela já ligou para o pai dizendo que ia deixar ele ali, a criança ali, para que o pai pudesse buscá-la. Um inquérito foi aberto na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E agora, a conduta da mãe será investigada. Segundo a polícia, a mãe e o pai da criança são separados. Mesmo assim, o pai poderá ser investigado. A depender das circunstâncias, né? Nós precisamos saber se havia uma conivência, por exemplo. Agora, infelizmente, a responsabilidade fica para a mãe, que era a cuidadora principal, né? A criança ficou sob a responsabilidade do pai. E você vai ver agora imagens de um atropelamento violento que terminou em morte, gente. A vítima foi atingida em cheio por um carro em alta velocidade enquanto aguardava o semáforo abrir. Olha as cenas aí, um motociclista de 47 anos estava parado no sinal ao lado de outras 2 motos quando foi atingido pelo carro em alta velocidade. Com a força da batida, o corpo da vítima foi arremessado a vários metros de distância. Mais uma vez ali, olha, motociclista aguardando no sinal, ao lado de outros 2, quando... Olha só o que acontece, ele foi arremessado com o impacto da batida a vários metros de distância. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Segundo testemunhas, o carro, gente, era conduzido por um engenheiro civil que apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à central de flagrantes, onde prestou depoimento. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Esse caso vem de Teresina, Piauí, e serve de alerta para todo mundo, né?
E olha, um caminhoneiro foi rendido enquanto dormia, esperando para descarregar em um mercado. Acompanhe. O motorista foi surpreendido por criminosos que quebraram vidro, roubaram o caminhão e o fizeram refém. Minutos depois, a Polícia Militar foi acionada e localizou o veículo na rodovia Anchieta. As equipes deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram. Com o apoio de outras viaturas, foi feito um cerco. Os criminosos tentaram fugir, mas foram presos. Quem chamou a polícia foi o dono da empresa onde o motorista trabalha, que percebeu que o caminhão havia saído da rota por meio do sistema de rastreamento. O caminhoneiro foi encontrado agachado na cabine do veículo, em estado de choque, depois de ser ameaçado de morte. A carga de frutas, avaliada em cerca de R$180 mil, também foi recuperada. Os dois suspeitos já tinham passagem pela polícia. E olha só essa história, gente. Uma tentativa de assalto à família de um delegado terminou com um suspeito morto. O homem se passava por entregador para surpreender as vítimas. A mochila de entrega, usada como disfarce, ficou caída no chão, ao lado da moto. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. Eram dois criminosos que chegaram numa moto. Eles abordaram uma família que tinha acabado de sair aqui desse prédio. Só que o que eles não imaginavam era que um dos homens fosse um delegado. O policial sacou uma arma e disparou no momento em que os ladrões tentavam fugir. Um deles foi atingido e caiu logo ali à frente. Já o outro conseguiu fugir. O suspeito morto foi identificado como Rian de Araújo Souza Lima, de 20 anos. Segundo os agentes, ele já era conhecido no meio policial. Após a ocorrência, a mãe e o padrasto do jovem foram até o local. Segundo a polícia, os dois se exaltaram e teriam agredido os agentes. Eles precisaram ser contidos e acabaram algemados e levados para a delegacia. Quem vive ou frequenta o Itaim Bibi diz que anda sempre em alerta, já que a região virou alvo dos criminosos. E a gente está com bastante receio porque os assaltos cresceram muito nos últimos tempos, e principalmente com relação à aliança, relógio. Então, assim, a gente tem uma insegurança muito grande aqui no Itaim. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento crítico aqui. E você vai ver agora imagens impressionantes de um atropelamento. O motorista atingiu um ciclista de propósito. E você vai entender agora o motivo na reportagem que vem de Brasília. Nas imagens, a gente consegue ver no canto superior da tela o ciclista sendo atropelado. Veja de novo. O homem que é jogado pelo carro cinza no chão tinha acabado de roubar uma senhora de 72 anos de idade. O motorista é vizinho da idosa e por isso ele vai para cima do assaltante com o carro. Veja no detalhe, caem celular e uma faca no chão, a arma usada para coagir a vítima e o celular levado. O criminoso, como visto nas imagens, fugiu logo depois de ser atropelado. A vítima registrou o crime na 19ª Delegacia de Polícia e os investigadores contam com informações da comunidade para identificar e prender o bandido. A polícia então agora investiga a qualificação daquele cidadão e contamos sempre aí com a colaboração da população de bem para que quem tiver qualquer informação sobre a identidade daquele indivíduo, que por gentileza faça denúncia através do 197, Disque Denúncia Polícia Civil, onde nós garantimos o sigilo e o anonimato do denunciante. E agora você vai acompanhar novidades no caso da recepcionista agredida por um hóspede depois de recusar um beijo. Conseguimos novas imagens dessa história e elas mostram a aproximação do agressor e o diálogo entre os dois. As novas imagens comprovam o que Maria Neuzete Batista, de 55 anos, já havia falado antes. Ela estava descansando quando é abordada na madrugada por Jonathan. O relógio marcava 13h53 da manhã, no dia 7 de março. Maria estava na recepção do hotel, onde já trabalha 9 meses, quando Jonathan Reinaldo dos Santos, de 24 anos, chega para comprar mais bebidas. Ele é atendido normalmente por ela. A
Agora o relógio marca 4h07 da manhã. Minutos depois de comprar a cerveja, Jonathan volta e Maria novamente o atende. Repare no que ele fala. Pede para Maria levá-lo até o quarto. Maria, de forma educada, recomenda que Jonathan sente na recepção. Ela não imaginava o que estava por vir. 2 minutos depois, Jonathan pega uma água e diz que está interessado em Maria. Repare que Maria tenta ajudá-lo. Diz que tudo passa. Depois, o pior acontece. Maria vai ao banheiro quando é perseguida pelo jovem. Jonathan pula o balcão da recepção e entra no banheiro atrás de Maria, onde não há câmeras. Logo, já é possível ver Maria saindo do banheiro toda ensanguentada. Momentos de desespero. Maria tenta correr quando Jonathan vai atrás dela novamente e agride. Para o advogado de Maria, as novas imagens provam a tentativa de estupro e de feminicídio. Sem dúvida, uma tentativa de feminicídio. Identificamos pelo menos 2 causas de aumento nesse crime também, né? Um pela asfixia, outro pela emboscada. Eu não tenho dúvida dessas 2 causas de aumento e do tipo penal em si, que é o do feminicídio. Para mim está sendo muito difícil ter que remexer de novo. É uma ferida que toda vez que eu tenho que falar no assunto, ela é aberta. Isso me deixa muito mal. Eu fico indignada porque o vídeo mostra ali as conversas minhas e daquele sujeito, só que não está ali mostrando a hora que ele me pede um beijo. E então só eu sei o que eu passei dentro. Eu fiquei 5 minutos dentro daquele banheiro onde não tem câmera, por ser no banheiro. Enquanto eu lutei para não ser estuprada e por não morrer. Causa até na gente, né? Um desespero em ver essas imagens. Imagina na vida dessa senhora. E agora a gente muda de assunto. Familiares e amigos se despediram da médica que foi morta depois de ser atingida por disparos durante uma perseguição policial. Mais de 30 anos dedicados à medicina. Eu tenho 27 anos tratando mulher, mas de formada, eu não sei se eu falo, 32 anos de formada. Andréa Marins Dias, de 61 anos, era cirurgiã oncológica. O Instituto Nacional de Câncer, um dos locais onde trabalhava, emitiu uma nota lamentando a morte da médica e destacou que a carreira dela foi marcada pelo compromisso e excelência. Andréa foi morta durante uma perseguição policial em Cascadura, na zona norte do Rio. Ela havia acabado de sair da casa dos pais. A gente tenta viver como família, né? Um ajudando o outro. E sempre foi assim. Então a gente sente, mas fazer o quê? Os policiais militares receberam a informação de que criminosos estavam assaltando na região com um carro do mesmo modelo da médica. Segundo a PM, houve troca de tiros com criminosos que também estavam em outro carro e uma moto. Os agentes chegaram a parar após os disparos para checar a situação do carro, mas quando Andréa foi retirada do veículo, já estava sem vida. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Ao mesmo tempo, a Corregedoria da Polícia Militar abriu um processo para apurar as circunstâncias da morte da médica. A corporação afirma que os agentes usavam as câmeras corporais e que essas imagens vão ficar à disposição para análise dos investigadores. O carro de Andréa também já passou por perícia. São dezenas de marcas de tiro no para-brisas, no banco da motorista, na traseira do carro e até no vidro traseiro, caído ainda na rua. A médica vai ser sepultada nesta tarde no cemitério da Penitência, no Caju. E olha só essa história, gente. Uma aposta entre adolescentes terminou na delegacia, viu? O grupo atirou na direção de um segurança com uma arma de airsoft. A vítima não ficou ferida, só que acionou a Guarda Civil Metropolitana, que conseguiu localizar os adolescentes pouco tempo depois. 2 meninos e 2 meninas com idades entre 15 e 17 anos foram encaminhados à delegacia.
3 deles foram liberados. E o adolescente que dirigia o carro passou por exames para identificar se havia consumido álcool ou outras substâncias. Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo era usado na ação, o veículo que foi utilizado na ação pertence à mãe do motorista que teria pego sem autorização. A arma foi apreendida. E agora uma reviravolta sobre o caso da estudante de medicina que morreu após ser encontrada desacordada por um amigo. O caso era tratado como se a jovem tivesse tirado a própria vida, mas um laudo apontou que a estudante morreu por intoxicação. E isso quer dizer que ela pode ter sido envenenada. Estudante de medicina, uma jovem com um futuro pela frente, filha de um advogado conhecido na cidade. Na época, o caso foi registrado como suicídio. Mas o que parecia ser um caso encerrado ganha um novo capítulo surpreendente. 10 meses depois, um laudo do Instituto Médico Legal chega como uma bomba para a família e também para a polícia. O exame toxicológico apontou uma concentração letal de arsênio, uma substância altamente tóxica. O laudo revela intoxicação aguda por agente químico. Isso quer dizer que Carolina pode ter sido envenenada. O arsênio é conhecido historicamente por ser difícil de detectar sem exames específicos. O advogado nunca acreditou na tese de que a filha tenha tirado a própria vida. Ela ligou e falou que estava com náusea, com diarreia e com dor na barriga. As suspeitas da família têm um alvo, o ex-namorado de Carolina. O relacionamento, descrito como conturbado e marcado por abusos psicológicos, agora é analisado pelos investigadores. Áudios gravados pela estudante pouco antes de morrer revelam o medo e as pressões que ela sofria, inclusive o relato de um aborto que ela diz ter sido obrigada a fazer. Eu não conseguia enxergar que eu sofri um abuso psicológico, de manipulação, de coerção. Ele me induziu a fazer o que ele queria. Tem quase 1 mês e meio que ele tá fazendo isso comigo. E aí eu me exaltei. Eu cheguei no meu limite. Eu falei, eu não aguento mais. Eu vou contar pros seus pais, eu vou contar pro meu pai. Eu vou fazer um BO. Sempre falava pra mim, amor, se você me ama, você tem que fazer isso. Ele quer pintar uma história como se eu fosse a errada, entendeu? E os dois tiveram os erros. Só que a questão foi, eu nunca quis fazer um aborto. Ele fez o que ele falou que ele não faria, que era me abandonar, me deixar sozinha em crise. Nós procuramos a defesa do ex-namorado de Carolina. O advogado disse que ele só vai se manifestar perante a polícia. A defesa diz ainda que o caso está sendo investigado e corre em segredo de justiça. Para o pai de Carolina, a luta não é mais pela memória da filha, é por justiça. O que a gente espera é que a justiça seja feita e nós vamos lutar até o fim para que isso aconteça. E olha, uma explosão em um depósito de botijões de gás assustou os moradores. Uma câmera de segurança registrou o vazamento do botijão e a explosão também, que aconteceu em seguida. Tá vendo aí? Parece cena de filme, né? O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente controlou o incêndio, que não se espalhou, viu, gente, para os outros botijões. Uma perícia deve determinar o que causou o vazamento que aconteceu em Colombo. Olha o perigo, hein? E um jovem ficou 14 dias preso por engano, porque o nome dele era muito parecido com o de um homem procurado pela polícia. Leonardo viveu momentos de medo e angústia no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Foram 14 dias preso por engano. É uma coisa muito ruim, né, que eu passei, não desejo para ninguém, não. Ainda mais inocente como eu, foi uma coisa muito chata. O erro teria ocorrido na Justiça Mineira, que expediu um mandado de prisão no nome de Leonardo Cerqueira de Almeida, quando, na verdade, o investigado tem um sobrenome invertido, Leonardo de Almeida Cerqueira. Outros dados pessoais do auxiliar de montagem de 23 anos, como o CPF e os nomes dos pais, também estavam no mandado. O problema é que ele não cometeu o crime de tráfico de drogas descrito no documento. Leonardo foi preso na rodoviária de Goiânia. Ele pegou um ônibus no Mato Grosso, onde tinha sido dispensado de um serviço e tinha como destino São Paulo. Ao parar em Goiás, foi abordado pela Polícia Militar. Ele tentou se explicar, mas sequer teve o direito a uma ligação telefônica
o que é previsto em lei. Se ele tivesse tido a oportunidade de ligar, falar com a mãe teria tomado atitude mais rápido e ele não tinha passado esse constrangimento, essa humilhação, mesmo que não fosse por um advogado particular, mas talvez ela teria acionado a Defensoria Pública e a Defensoria Pública teria agido mais rápido e ele não precisasse ficar tanto tempo. Um dia depois da prisão, Leonardo passou por audiência de custódia. A juíza lá perguntou, né, se eu já tinha passado por lá, tentando explicar, mas não dava atenção, nem o defensor público, ninguém. Você nunca pôs os pés em Minas Gerais? Nunca nem passei por lá. A advogada que está ajudando o rapaz espera que o erro cometido pela justiça seja reparado. Eu já peticionei para que fossem excluídos todos os dados dele perante o sistema prisional para não gerar nenhum problema futuro para ele referente a isso. E quanto às indenizações, a gente vai ver as medidas cabíveis possíveis, mas o importante agora é ele recuperar do trauma da humilhação. São 2h20. A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte da menina Alice, de apenas 6 anos. Isso aconteceu em 24 de agosto de 2025, em Balneário Carapebus, na Serra. Desde então, a gente vem acompanhando essa história e 14 pessoas foram indiciadas pelo crime. Marla Bermudes já está aqui ao vivo no Fala Espírito Santo, trazendo mais informações sobre o desfecho dessa história, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde para você, Robertinha. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Hoje, a Polícia Civil, convocou a imprensa para falar sobre esse assunto, para falar sobre essas pessoas indiciadas. Nós já sabemos que temos um novo homem mais procurado aqui no Espírito Santo, um bandidão que está envolvido, segundo informações da Polícia Civil, com este caso da morte da menina Alice. Como você disse, ao todo, 14 pessoas indiciadas, 9 estão presas e 5 foragidas. Todos os procurados nesse caso estão no Rio de Janeiro e seguem comandando o tráfico aqui no Espírito Santo. Isso é muito grave, né? A pessoa está lá no Rio de Janeiro, mas está comandando tudo aqui no Espírito Santo. Tem até envolvimento de uma advogada que parece que no meio dessa treta, ela pegou a carta de um bandido que estava na cadeia, levou para outro bandido e essa carta chegou nas mãos desse homem que a gente está falando, de Sérgio Raimundo, conhecido como Sérgio Cauê, o novo bandido mais procurado do Espírito Santo. Foi ele quem ordenou os ataques que matou a pequena Alice, de 6 anos. É uma guerra do tráfico de drogas na região de Balneário Carapebus, que começou, como eu disse, a partir dessas cartas. A primeira carta foi escrita por Lucas Almeida, conhecido como Nakamura. Nakamura teria escrito uma carta falando que a facção dele estava perdendo poder, que outras facções estavam ganhando poder nesta região. Essa carta foi entregue nas mãos da advogada Marina de Paula. E Marina teria levado esta carta, então, segundo informações da polícia, para um outro traficante, uma outra pessoa que também tem muito poder. Essas cartas chegaram nas mãos de Serginho Cauê, um dos membros do conselho da facção criminosa, e a partir daí entra em cena outras figuras, como Bequinha Carlos Alberto. Foi ele quem fez a ligação para ordenar aí os ataques de Balneário de Carapebus. Resumindo, a facção achou que estava perdendo força e falou, vamos promover ataques. O carro com os pais da menina Alice, junto com a mãe dela grávida, passava no momento em que os ataques aconteceram. Um verdadeiro absurdo, né? Mas é o seguinte, vamos ouvir o delegado que cuida desse caso, um dos delegados, vamos ver. Nesse domingo, eles montaram uma base de apoio num bairro próximo. Essa base, ela foi fixada numa região de mata, Essa região de mata favorece para que eles se homiziassem, em relação às buscas da polícia ostensiva, a polícia militar, a polícia civil, e também daqueles que eles consideram inimigos, Eles saem dessa base nesse domingo à tarde na busca de um traficante do TCP, que era, naquela época, gerente do tráfico local, do bairro Balneário de Carapebus. Eles tinham ciência que esse traficante estava em um evento que é comum a essa época no bairro Balneário de Carapebus, que é um festival de pipa. Esse festival ele acontece todo final de semana, aos domingos, E
E a partir dessa informação, eles passaram a caçar esse traficante conhecido como Batata. Olha só, Robertinha, para a gente resumir a história, no dia 24 de agosto do ano passado, dia da morte da Alice, os criminosos já tinham atacado o bairro Balneário de Carapebus. E aí, duas vezes antes, e naquele domingo, os bandidos da facção criminosa procuravam o gerente, como o delegado disse, o Batata. O Batata estava no festival de pipa. O carro dos bandidos que estavam procurando Batata bateu no carro da família de Alice. Foi aí que um dos bandidos, Pedro Henrique, abriu, atirou e matou a Alice, de 6 anos. Sem necessidade alguma, nada a ver a família tinha com o tráfico de drogas, estava voltando de um dia de passeio. Destruiu a família e destruiu toda uma comunidade que ficou sentido, o Espírito Santo inteiro. Você lembra na época a comoção que foi? Tudo por causa da guerra do tráfico de drogas. Robertinha. Marla, você conseguiu agora nesse final resumir de maneira que faz com que a gente que está aqui no estúdio, faz com que o pessoal que está em casa acompanhando o Fala Espírito Santo, faz com que a gente sinta um pouco dessa dor dessa família. Eu estava fazendo as contas, tem 7 meses que certamente essa família nunca mais vai ser o que era antes. E isso tudo por conta da guerra do tráfico que as nossas autoridades não conseguem conter. E olha só, isso não foi o único ataque ali na região, não, porque a gente já noticiou outros e mais outros ataques logo depois. E aí, vai ficar por isso? Quantas Alices a gente vai ver morrendo? Olha, eu vou te falar, Marla, fica aqui mais uma vez, né? Toda a nossa solidariedade para essa família. Porque a gente fala de desfecho, mas para essa família, o desfecho só vai acontecer realmente quando todos estiverem ali atrás das grades, para que assim a família consiga viver esse luto. Obrigada, minha amiga, pelas suas informações, tá? E a gente vai acompanhando. Agora vem cá, porque esse assunto também está dando o que falar, uma polêmica. O ator Estênio Garcia, 94 anos, hein? Pensa. Ele está envolvido numa disputa judicial contra as próprias filhas. O Estênio alega que tem usufruto vitalício de um apartamento que fica em Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas, segundo o ator, as filhas tomaram posse do bem, que seria uma renda para ele se fosse alugado, e que hoje precisa do dinheiro, já que não está trabalhando. 94 anos, o Estênio está sem trabalho. O valor da causa, gente, foi fixado em R$2,5 milhões. O artista chegou a solicitar uma liminar para acelerar a retomada do imóvel, mas o pedido foi negado pela Justiça. Estênio ainda acusa as filhas de não ajudá-lo com nenhuma despesa, nem as médicas. E detalhe, também tem abandono afetivo, já que elas não têm contato com o pai. E quantos são os idosos que chegam nessa fase da vida em que o dinheiro é mais difícil, dependem do que construíram e os filhos se apropriam disso. Ou então, né, que não tem renda nenhuma e os filhos também não ajudam. Gente, essa é uma realidade muito comum. Né? Está acontecendo com o Estênio, quem dirá aqui, né? No mundo real, pessoas normais que nunca fizeram um trabalho, né, de televisão. E aí, como é que fica? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio a gente recebe Diego Avelar, psicólogo. Obrigada, Diego, pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Roberta. Doutora Vanessa, ela é advogada e vai explicar melhor pra gente quais são as obrigações dos filhos quando os pais se tornam idosos. E aí, o que é obrigação, o que não é? Uma boa tarde também, obrigada pela sua presença. E a Zemar Trancoso. Obrigada, Zemar, pela sua participação também. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. A Zemar, ela vive uma situação de extremo carinho com o pai. Inclusive, né, tem até pontos em comum nessa história aí do Estênio. Minha mãe faleceu, meu pai pegou um sítio que ele tem e botou o nome dos 4 filhos, né? Use fruto dele e botou em nosso nome. Mas jamais nós vamos vender ou adquirir isso pra gente, Roberto. É nosso quando ele partir. Espero que ele demore muito tempo de partir, que ele demore bastante tempo com a gente. Somos em 4 e ele tem uma casa belíssima, mas ele não quis ficar na casa dele. Então, optamos para cada semana ficar com o filho.
Uma semana comigo, uma semana com a minha irmã, com meu irmão, outro irmão. Somos 4. Pois é, diante de todo o esforço, diante de toda a troca de amor e carinho e respeito que vocês têm, né, tanto com o pai e ele com os filhos também, qual é o sentimento que te dá quando você ouve uma notícia dessa? De tristeza, Roberta. Falta de amor, né? É falta de amor. Um filho fazer isso com o pai é falta de amor. Jamais nós fazíamos isso com nossos pais. Jamais. Você consegue se imaginar, aos 94 anos, você agir dessa maneira com seu pai? Meu pai, depois da manhã, ele faz 89. Como é que é o nome dele? Alami de Almeida. Beijão, então, pro seu Alami. Ele faz 89 anos, tá bem saudável, a memória maravilhosa, entendeu, Roberto? E ele tem medo, tá? Ele tem medo que a gente possa fazer isso, entendeu? Ele tem esse medo no fundo do coração dele, de a gente colocar ele num asilo. Entendeu? Eu falei, pai, jamais não vamos fazer isso com o senhor, pai, jamais. Nós temos, meu irmão mais novo, ele é assim, um menino maravilhoso. São 2 irmãs, 2 irmãos. O mais novo tem um carinho todo especial com meu pai. Precisa ver o carinho que meu irmão tem. Nós todos temos, mas eu acho que o que mais tem carinho com ele é meu irmão. Ou seja, ele é amado por todos os filhos, todos os né? 4. Uhum. Agora, Vanessa, essa é uma realidade mais comum do que a gente imagina? Sim, é muito comum. E a sociedade está cada vez mais envelhecendo, né? As pessoas estão ficando mais velhas, estão vivendo muito mais. E aí acontece esse tipo de demanda, está sempre aumentando na justiça. O que tem que deixar, o que ela falou aqui, que eu acho interessante deixar claro, é que deixar no asilo, ele não configura um abandono afetivo. Porque a partir do momento que a pessoa deixa um pai no asilo, vai visitar, ela está ali garantindo que tenha cuidados médicos, de saúde, porque tem excelentes casas de longa permanência, né? Sim, isso não configura um abandono afetivo. O abandono afetivo seria aquela negligência, sabe? Aquela coisa de deixar o idoso lá sozinho, ou de não levar ao médico quando o idoso precisa. Ou mesmo tem aquela questão de pessoas que pegam o dinheiro dos pais, que utilizam o dinheiro dos pais indevidamente. E aí isso tudo é analisado para poder ter ali a certeza de que trata-se de um abandono afetivo ou não, para ser aplicado pena legal, seja de indenização ou mesmo de prisão. Mas o que diz a lei, doutora Vanessa? Qual é a responsabilidade dos filhos com o pai idoso? Que todo mundo quer saber, né? Então, antes, até tem uma lei nova, que é uma lei de 2025 agora, que ela aumentou a pena pelo abandono do idoso. Então, ali, não é só a família, né? A família, a sociedade, o Estado, todo mundo ele tem responsabilidade com os idosos. Quando a partir do momento que as pessoas atingem aí a idade limite, todo mundo é responsável. A legislação, existe a responsabilidade civil, que é aquela configurada quando você abandona e aí a pessoa vai atrás de um dano, de uma reparação. E também existe a configuração do crime, né, que está no Estatuto do Idoso. Antes era punido com uma reclusão bem menor. Hoje ela é com previsão de 2 a 5 anos. Em caso de falecimento, pode chegar a 14. E lesão corporal varia aí, se eu não me engano, de 5 a 7 anos. Então, hoje, cada vez mais, como está tendo aumento da procura, a legislação também, essa lei é nova, de 2025. Mas a responsabilidade civil, que se fala muito. E eu achei interessante tratar aqui de abandono civil de idoso, de abandono afetivo de idoso, porque se fala muito de abandono afetivo de filho, né? Aquele pai que some, que não assume, e aí, lá no futuro, a pessoa vai e quer uma responsabilidade. Isso é muito mais comum nos escritórios, até, nos nossos escritórios, do que a responsabilidade dos pais. Mas também tem aquela previsão, porque o pai não consegue se sustentar, né? Não consegue mais produzir como antes, então tem aquele cuidado que todo mundo tem que ter com os idosos, né? O Estênio Garcia disse que as filhas não ajudam nem com plano de saúde. É uma obrigação, se as filhas tiverem condições? O dever de alimentos, muita gente acha que alimentos ele só é de que os pais têm que pagar aos filhos. O dever de alimentos é de toda a família. Então, eu já atuei em uma ação onde um pai processou, né, as filhas para pedir alimentos, que é diferente de abandono afetivo. Existem os alimentos, que é aquela coisa de subsistência, para você pagar o plano de saúde, para você se alimentar, para você pagar um transporte público que precisar usar. E existe a questão do abandono afetivo, que tem previsão criminal, e também a previsão de reparação, que é a questão da indenização, que eu imagino que seja esse o motivo do valor do processo do Estênio Garcia ter chegado nesse valor tão alto. Já estão chegando aqui comentários, já a gente vai parar para ler. Então, assim, eu estou vendo que as pessoas estão aproveitando até para tirar dúvidas, tá? Mas antes, Diego Avelar, a gente não sabe como é que foi essa relação ao longo da vida, se foi uma relação bacana ou se foi conflituosa, mas de
qualquer maneira. Para uma pessoa aos 94 anos, né, não ter acesso ao próprio patrimônio, né, deve ser uma maneira de envelhecer muito triste e ainda sem ter essa convivência com as filhas, né? A que ponto as relações podem chegar? Perfeito, Roberta. É muito importante isso que você disse no primeiro ponto, né? Quando você me chamou para conversa. Nós não sabemos como foi construída essa relação. A doutora acabou de falar aqui que nós temos casos de pais que abandonaram seus filhos e que no decorrer da vida agora estão solicitando à justiça o apoio. Essa é uma relação fragilizada, né? Tudo bem, a justiça prevê que o filho ajude o pai, uma vez que você também esclareceu que o pai chega a um determinado ponto da vida que não tem subsídio para se manter. Mas como que foi a construção dessa relação, né? Qual troca afetiva que eu estou solicitando? Qual troca afetiva que eu estou requerendo naquele momento? Uma demanda é eu requerer esse auxílio alimentação, moradia, saúde, enfim. Esse subsídio. Outra demanda é eu ter que obrigar alguém a amar o outro. Né? E isso é muito delicado. E aí a gente não sabe o nível que está a relação do Estênio Garcia com as filhas e também de toda a população brasileira. Mas a sociedade, né? Mas o que chama a atenção aqui é qual relação que você está considerando na sua família. Como que está a relação com os seus pais? Como que está hoje a relação com os seus filhos? A Zemar acabou de expor, né? Nós temos uma relação maravilhosa. O meu irmão é muito afetuoso com o meu pai, né? É sinal de que o pai, além de suprir essas crianças, essas 4 crianças lá atrás, com o alimento e o subsídio vital, ele também supriu afetivamente. Hoje ele colhe isso de certa forma. Ele toma de volta, né? No sentido de receber isso de volta. Ou seja, uma construção afetiva. As nossas relações são assim. Você não tem que esperar nada em troca. Não, a gente espera sim. A gente deseja isso. A gente dá o amor esperando também o amor. A gente dá a paz esperando a paz. Então, a afetividade, essa é a construção que a gente faz na nossa família, né? E você de casa, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita que o Estênio tomou uma pernada das filhas ou não? Você acredita que, de repente, lá atrás faltou algo para que hoje elas estejam agindo dessa maneira? Você teria coragem de fazer isso com seus pais? Manda pra gente sua opinião. Já chegaram vários comentários. Boa tarde. Inclusive, muitas perguntas, doutora Vanessa. Imaginei. Um idoso de quase 70 anos que já é aposentado e ainda trabalha em 2 empregos, pode ser considerado como um abandono de incapaz? Observação. Sempre foi ausente em todos os sentidos, inclusive no divórcio com minha mãe. A ordem judicial de pagar pensão aos 3 filhos, o que nunca aconteceu. Então, abandono afetivo, para ser configurado, existe um processo que é feito, onde é analisado todas as provas, para saber. Essa questão que o doutor André trouxe aqui também, ela é muito importante porque tem que analisar isso. Eu já tive clientes, por exemplo, que chegaram no escritório, mas ele nunca me deu amor. Ele nunca pagou pensão e agora ele vem pedir, né, esses alimentos ou esse abandono, né, essa indenização por abandono. E tudo isso é analisado caso a caso. O caso dessa pessoa aí de 70 anos que trabalha, ele não tem, ele tem a subsistência dele, alimentos eu já vejo que não tem necessidade. Provavelmente, assim, eu não sou o julgador, né, que vai estar lá, mas provavelmente na linha de defesa da pessoa que se acontecer esse processo, vai falar, olha, mas ele não me deu pensão, ele não me deu amor, ele não estava presente, no divórcio da minha mãe ele foi ausente, e aí vai ser analisado depois de tudo. Então, acredito que a chance aí seja muito menor do que em alguns casos mais específicos. Né? O Marco Antônio também participa com a gente, minha mãe tem 83 anos, mora sozinha, tem 5 filhos, o único que cuida da minha mãe sou eu, porque os outros só vão na casa dela quando sai a pensão dela. Eita, rasgou o verbo, hein? Roberta, fomos tirados de um apartamento onde moramos por 30 anos, que era de herdeiros, mas uma oficial de justiça usou isso para se favorecer. Até hoje não acredito que mudei de lá. Roberta, boa tarde, me chamo Rosângela, de Santa Leopoldina. Meu pai tinha 10 filhos, deixou o terreno no nome de todos os filhos antes de falecer com 92 anos. Cuidamos dele até o fim.
Hoje nós cuidamos da nossa mãe com 95 e nunca passou pela nossa cabeça, por exemplo, colocar numa casa de longa permanência. E deixando bem claro, tá, gente? A doutora Vanessa já falou, você colocar seu pai numa casa de longa permanência, sua mãe, isso não é considerado, né, de forma alguma. Não pode abandonar ele lá. Isso aí. Porque tem que fazer as visitas, porque uma casa, geralmente as pagas, né, também tem você faz visita, você se apresenta, não pode abandonar ele lá, deixar e ir embora. Mas o ato de colocar, isso muita gente confunde, o ato de colocar em si, não por si só não configura abandono, não. Na cabecinha deles, né, Pode Roberto? falar no microfone. Na cabecinha deles, eles pensam que é abandono de filhos. Colocar eles no asilo. Você sente que o seu pai tem esse medo? Tem esse medo. Meu pai tem esse medo. Sim, ele tem medo. Não posso gastar meu dinheiro, filho, que eu tenho medo para o asilo. Pai, jamais vou fazer isso com você. Mas ele tem esse medo. Mas não porque o asilo seja uma coisa ruim, mas porque ele tem medo da falta da ausência do carinho dos filhos. Do afeto nosso. E vocês sempre buscaram respeitar as vontades do seu pai, Com Zemar? certeza, Roberto. Sempre respeitamos nosso pai, sempre. E vão continuar até o fim, se Deus quiser. Olha só, um exemplo, né, do que a gente está trazendo aqui para a gente repensar como são as relações hoje de pais, mães e filhos. Boa tarde, Roberta. Tenho minha sogra com 95 anos e é bem lúcida, não aceita cuidados, não aceita morar com o filho ou filha. E aí, o que podemos fazer? Aqui a gente vê uma situação contrária, Diego Avelar, de uma família querendo trazer para perto o oposto do que está acontecendo com o Estênio Garcia, né, que papai fica lá, as crianças ficam aqui, as crianças, né, eternamente crianças. Mas, e aí, quando também essa pessoa não quer essa ajuda? Eu não sei se ela não quer ajuda ou se ela não quer sair do lugar dela. Então, para isso aí eu tenho um exemplo em casa. Então, um beijo para minha avó Norca, que está lá em Itaçu, no interior do estado. E a família decidiu, os filhos, né, então decidiram mantê-la na casa dela, onde ela criou os filhos, onde ela viveu a vida inteira, e cuidar dela lá. Então, tem uma tia que mora com ela, que agora não quer nem voltar mais para Vitória, está até gostando da roça, né? Mas estamos cuidando da vovó lá na casa dela, nas panelinhas dela, no fogão dela, no quarto dela. Ou seja, também, Roberta, a gente tem que considerar aqui que nós estamos falando de uma etapa da vida que é uma etapa delicada, né? Aquela pessoa também tem sentimento, aquela pessoa está sentindo, está vivendo o envelhecimento e a perda das suas funções, né? Da sua força, do seu entendimento, muitas vezes, que a memória já vai ficando fraca, a visão, as condições físicas. Mantê-la no lugar afetivo dela e a gente se movimentar é de extrema importância para esse idoso. Então, dar a ele o conforto naquele momento que ele mais precisa. Existem situações e situações, né? A gente fala de Alzheimer. Então, essa pessoa, e a gente tem muitos relatos de pessoas que vivem, por exemplo, essa doença do Alzheimer, que vivem eternamente desejando voltar para casa, né? Estão na casa dos filhos. Que dia que eu vou para minha casa? Então, levar o seu pai para a casa dele. Tentar esse movimento, eu sei que às vezes é muito trabalhoso isso e que na nossa rotina a gente não tem esse suporte. Mas o mais que a gente conseguir dar a esse idoso o lugar dele, atenção, carinho e principalmente afeto, que é simples, um abraço, uma atenção, oi, ouvir o que ele repete todos os dias, né? No lugar dele. Acho que isso resolve esse probleminha aí. E voltando ao caso específico do Estênio Garcia, né, ele diz ter direito, né, ao usufruto vitalício do patrimônio dele, no caso, o apartamento lá no Rio de Janeiro. E aí, qual é a chance dele, das filhas saírem desse imóvel e voltar para a mão do Estênio? Eu imagino que ele deve ter feito uma doação com direito real de usufruto, né? Não sei se todo mundo sabe o que é. Quando você doa a propriedade para outra pessoa, mas ele tem direito de ter a posse, tá? Ele tem direito de usar ali, né, durante a vida dele, o patrimônio, para depois, da morte dele, na ausência dele, os outros terem acesso. Acredito que pode ser que ele tenha, sim. A gente tem que analisar, eu não consigo falar sem olhar as provas, né, dos autos. Mas acredito que ele consiga o usufruto de alguma forma. Mas, assim, o caso do Estênio Garcia é muito específico, porque ele é daqueles atores antigos da Globo, que trabalhou a vida inteira, que tinha um salário lá. Mesmo quando não estava trabalhando, ele tinha aquele salário dele, se eu não me engano. Então, assim,
tem que analisar tudo, não tem como a gente daqui conseguir dar o que vai acontecer no processo, né? O que a gente consegue trazer é o que a legislação traz hoje em dia aí do que está valendo hoje, que o direito de família está sempre mudando, né? A gente está sempre tendo que se atualizar para poder acompanhar a evolução da sociedade. E esse assunto está dividindo opiniões aqui no nosso WhatsApp. Olha, aqui a Adriana de Itaipava, Itapemirim. Beijão, Adriana. Amo sua terra, viu? Ela diz, essas filhas têm que cuidar do pai, porque ele cuidou delas até ficarem, né, mulheres. Outro relato, bom, é o que a gente acha, né, Adriana, que ele realmente tenha cuidado delas. Boa tarde, Alberta. Acho você linda, não perca um programa seu. Obrigada, viu? Eu tenho 4 filhos e 3 deles me abandonaram de tudo. Olha só uma que me ajuda em caso de emergência. Os outros 3 me abandonaram afetivamente e financeiramente. Como é que fica? Porque isso também acontece, Diego Avelar. Né? Por mais que a gente fale assim, será que lá atrás houve uma boa relação? Pode ser que sim, pode ser que tenha tido uma boa relação, os filhos de olho, né? Depois cresceram e abandonaram os pais. Como é que fica o psicológico dessa mãe? É aquilo que a gente estava falando anteriormente, né, Roberta? Mas quero dizer para essa... uma mãe, né, que está falando, Isso. né? Então, quero dizer para essa mãe, além da ajuda dessa filha que na emergência está presente, a senhora conta com órgãos da prefeitura, do governo. Hoje, atualmente, né, esse é um assunto que o Estado entendeu que é delicado e que deve ter uma atenção maior. Então, temos o Estatuto do Idoso para isso, e a senhora tem aonde recorrer. Então, se a senhora está lúcida, podendo exercer as suas funções, recorra a esses órgãos, busque assistência social, faça a sua declaração, para que a senhora também não fique sozinha, porque a senhora não está sozinha nesse sentido, né? Buscando essas articulações. Mas falando do psíquico desse idoso, Roberta, de fato, ele já está fragilizado pelo recurso do tempo. Né? Então, nós precisamos, claro, como a doutora falou, existem casos que precisam ser analisados. Se nós estamos falando de filhos que foram abusados na infância, na adolescência, filhos que foram abandonados, situações familiares diversas nós temos na nossa sociedade, mas é importante entender que essa pessoa está fragilizada pelo tempo. E que essa pessoa hoje está limitada também pelo tempo. Então, se você ainda tem um recurso de vida, ou pelo menos tem um recurso psicológico para dar suporte a essa pessoa, dê o suporte necessário, recorra a esses órgãos como filho. Se você não pode fazer como pessoa, como filho, recorra lá e garanta para essa pessoa, para esse idoso, essa qualidade de vida, né? Essa dignidade vital. Só para acrescentar, o idoso, sim, é responsabilidade da sociedade, do Estado, da família. Só que na situação dessa idosa, né, que ela trouxe para a gente, tem a possibilidade também de requerer os alimentos, né, para os filhos. Assim, amor, como a gente fala na justiça, né? Amor a gente não consegue ganhar na justiça, como o André trouxe aqui para a gente. Mas os alimentos, a subsistência tem sim. Então, tem como você acionar judicialmente os 3 filhos. E muitas vezes essa pessoa que cuida até consegue... não tenho condição, mas eu consigo cuidar. Então, assim, consegue ali distribuir as responsabilidades. Quem tem um pouco mais de condição financeira, ele contribui ali financeiramente. O que só pode cuidar, cuida. Então, assim, o Estatuto do Idoso, as novas legislações, elas estão aí exatamente para poder dar essa assistência às pessoas nessa idade, que realmente também precisam, né, ser cuidadas por todos. Olha, tem muitas mães, muitos pais se identificando com esse sentimento do abandono. Eu já vivo tão sozinha que me dá vontade de eu mesma me internar no asilo, a pessoa diz, tá? Palavras dela. Eu tenho 2 filhos, mas vivo só eu e Deus. A pessoa ainda deseja boa tarde também, né, para o senhor ou para a senhora. Olha, o caso do Stênio, até pouco tempo ele estava bem, com uma mulher nova e feliz. Cadê a companheira dele para cuidar dele? A pessoa diz, muitos esquecem que vão envelhecer e não criam um vínculo afetivo com os seus. Aí, quando a idade chega, bate a fase da humildade, né? Olha, meu pai saiu de casa quando eu tinha 7 anos, nunca veio atrás ou pagou pensão. Como é que fica isso no futuro? Hoje eu tenho 41 anos, sem contato nenhum com ele. Tem mais comentários aqui. Boa tarde, não quero me identificar. Eu tomo conta do meu padrasto, acamado, mas não gosto que fala que é padrasto, porque ele sempre foi, sempre vai ser um pai para mim.
Ele tem 3 filhos, mas não fazem nada. Olha só, é o enteado que cuida, gente. Nem me oferece para ficar aqui, para me sair o final de semana, nem se oferecem, né? Para revezar, os próprios filhos não se oferecem para cuidar do pai. Outro relato da Laila, de Nova Betânia, em Viana, também participa com a gente. Minha mãe tem 3 filhos e a única que cuida dela sou eu. Né, a filha mais velha, cuido, levo ao médico, faço tudo por ela. Os outros filhos nem sequer ligam para saber como a mamãe está, mas sigo cuidando dela com amor e carinho. Zemar, você disse, são 4 irmãos, é tudo muito bem distribuído. Como é que vocês tentam equacionar isso? Muito bem. Quando a gente tem que sair para algum lugar, a minha irmã agora, daqui a 3 semanas é minha. Aí é dela. Aí você, minha irmã, você fica com o papai para mim? Eu vou fazer uma viagem? Claro que eu fico. Quando eu preciso viajar para a minha semana, a gente troca, de boa. Tanto meus irmãos como minha irmã se dá bem. Quando a gente quer trocar, a gente troca tranquilo. E meu pai não atrapalha também não, Roberta. Eu vou pra academia, eu levo ele comigo. Eu vou pra praia, ele foi fazer um circuito com os amigos, ele foi comigo. Ah, tem que trazer ele aqui no programa um dia. Ele vai comigo. Onde eu vou, ele vai comigo. Eu levo ele de boa. Olha que bacana. Ele fala, minha filha vai dar trabalho nenhum, pai. Vão comigo, vão passear. Ele vai passear comigo. E você tem filhos, né, Zemar? Tenho 2 filhos. E o que você espera também, como o Diego Avelar disse, a gente espera sim. Né? O que você espera deles na sua velhice? Que meu filho falou esse dia comigo. Mãe, vamos vender um apartamento aqui, comprar um menor, para ficar perto, da gente ficar perto. Aí minha filha perguntou assim, mas por que você fica perto da mamãe? Minha mãe está envelhecendo, eu vou cuidar dela, minha irmã. Eu vou cuidar da minha mãe. Então, meu filho já usa essas palavras comigo. Espelho, né, Meu filho vai usar comigo. Você é espelho, né? Aí ele fala, mas eu vou cuidar da minha mãe, ó. Eu quero ficar perto dela, eu quero morar perto da minha mãe. Ele já quer morar perto de mim, meu filho. Quer casar, ele mora comigo hoje. Mas ele vai casar, o ano que vem ele vai casar, ele já está pensando em morar perto de mim, para cuidar de mim. E a mãe se sente acolhida, é claro, né? Muito acolhida. Muito Você pode falar com ele que ele tem uma mãe linda, né? Que olha só, o astral gente, dessa mulher, gente. Até parece, né? Pode ficar longinho um pouquinho ainda. Ó, quero conhecer seu pai. Uma figura, tá bom? Vamos trazê-lo um dia no programa. Figura. Tá, manda um beijo pra ele. Pai, obrigada. um beijão pra você, tá? Daqui a 2 dias, você faz 89 anos. É isso aí. Um beijão. Eu amo você muito. E você nunca vai ficar sozinho. Sempre acolher pros nossos 4 filhos, 4 irmãos. Nunca ficar sozinho, pai. Beijão, tem certeza que me assistindo agora, Roberto. Manda um beijo pra ele. Ai, beijão, como é que é o nome dele mesmo? Alamide Almeida. Alamide Almeida. Um beijo, feliz aniversário antecipado pro senhor. E que família linda, né? O comportamento dos seus filhos mostra exatamente o que o senhor plantou lá atrás, agora está colhendo. Obrigada, doutora Vanessa, pela sua presença. Obrigada também, Diego Avelar, pela sua participação Sempre com a gente. Tá? Uma ótima tarde. Beijão, Zé.